Vamos falar então um pouquinho sobre 1 Timóteo capítulo 5 e o que é isso que Paulo parece que discriminando as viúvas. Paulo está mandando Timóteo tomar um pouquinho de vinho, mas será isso mesmo? Será isso que eu estou lendo? Ai. Então vamos descobrir um pouquinho sobre isso, né? Então é o seguinte, Paulo está mandando aqui pra gente, né, nessa questão, nesse capítulo 5, uma organização prática da igreja. Por quê? Porque ele queria, na verdade, que houvesse um tratamento ético e honroso, apesar de, num primeiro momento, não parecer. Vou explicar depois. Mas isso precisa ser dispensado, um tratamento, então, ético e honroso para todos os diferentes grupos que tem dentro da igreja. Então, Paulo está orientando Timóteo, que é um jovem, né? Você sabe que Timóteo é um jovem, é um pouco tímido, né? Tem toda uma dificuldade ali, muitos desafios dentro da igreja. Ele nunca tinha enfrentado um desafio que ele tivesse que ficar plantado para resolver o problema da igreja, e está lá, né? E Paulo está tentando orientá-lo para que ele tenha a melhor, vamos dizer assim, administração, o melhor pastoreio. Então, nesse sentido, Paulo vai estimular o Timóteo, né, o jovem pastor, sobre como equilibrar essa autoridade ministerial que ele estava tendo, que foi ali uma coisa muito gostosa, muito bonita, muito honrosa, mas que estava trazendo muitos desafios para ele, inclusive tratamento não só em relação às demais pessoas da igreja, mas também para ele próprio. E tratar isso, essa autoridade ministerial, com respeito e com a compaixão também, sem perder isso. Apesar do texto parecer um pouquinho estranho, né, nesse primeiro momento. Mas o que acontece é o seguinte, os primeiros versículos ali, Paulo vai orientar Timóteo para ele não ser ríspido. A igreja deve ser vista então como uma família sim, uma família de amor, como a gente sempre prega aqui. Então, com relação aos homens mais velhos, eles deviam ser exortados, porém como um pai, né? Então, com respeito, então aquela cautela que a gente tem, aquele, não digo temor reverencial, que é o que a gente chama em direito, né? Que é aquela tem medo, não, mas com respeito. Tratar os jovens como se fossem irmãos, as mulheres mais velhas como se fossem mães, e as mulheres jovens, então, como se fossem irmãs, com toda a pureza. Então, é isso que está sendo clamado aqui para ter essa orientação. Então, cada faixa etária da igreja, né, pedia uma forma de tratamento diferenciado. E a questão das viúvas agora, que é essa dificuldade que primeiramente parece, nossa, mas então, agora se eu fiquei viúva, eu estou ferrado, né? Ferrada, no caso, né? Então, isso é uma coisa que não fica claro aqui, mas eu quero entender para vocês o seguinte. É uma sessão longa aqui desse capítulo, vai até do 3 até o 16, como nós já lemos aqui. E o que acontece? Paulo trazia critérios para assistência social dentro da igreja. Vamos lembrar que a igreja estava começando. A igreja não é como certas igrejas daqui de hoje, que a gente tem, que tem sede em todas as partes, né? Ou muitas partes, muitos países diferentes, que aí tem os seus apóstolos, seus, vamos dizer, bispos e assim por diante. Não, estava começando ali, estava naquela fase inicial, aquela fase incipiente, aquela fase, digamos assim, primeira, né? Então tinha toda uma série de situações que tinha que pensar na questão evangelística, que era importante, e também tinha que pensar na questão, poxa, mas tem a questão financeira também. É como a preocupação que a gente tem na igreja hoje. O pastor, né, a gente sabe que o pastor Valdo, ele é extremamente preocupado com essas questões. Por quê? Porque a igreja está indo para os seus 90 anos e nós nunca tivemos problema nenhum em relação a isso, para deixar ninguém compromissos com terceiros, qualquer coisa. A igreja nunca foi difamada nesse sentido. Então imagina, né, o peso que tem sobre um pastor sobre isso. Por isso que a questão das ofertas são importantes, dos dízimos. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, antes de recorrer para a igreja, os filhos e os netos deveriam cuidar, né, das suas mães, das suas avós que ficaram viúvas. E se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente aqueles que são da sua família, então nega a fé e é pior que um descrente. Olha lá, gente, estou dando uma dica para vocês ali no versículo 8. Uma dica da nossa enquete aí, se você, né, não percebeu ainda, agora você já tem mais ou menos a resposta. Então, o critério para essa lista de viúvas era o seguinte, para receber um apoio sistemático, a viúva deveria ter pelo menos o quê? A idade, 60 anos. Vou dizer uma coisa para vocês, 60 anos é o que a nossa lei do Estatuto da Pessoa Idosa, em 2003, definiu como sendo a pessoa idosa. Isso Paulo já sabia lá atrás, olha só que interessante. A nossa lei, a Lei 10.741 de 2003, ela instituiu o Estatuto do Idoso, foi em 2003.
2003 anos, né, mais ou menos, depois que Paulo já tinha falado isso pra gente. Então, olha só que interessante. Então, nesse sentido, o que acontece? A Alzira está dando legalzinho, joia, beleza. Então é o seguinte, a mulher tinha sido fiel ao marido, tinha sido reconhecida pelas boas obras, hospitalidade, serviço para os santos, ela tinha o respaldo para ter assistência da igreja, é isso que ele está dizendo. Então, Paulo lá já tinha estabelecido essa faixa etária, né? Então a gente precisa entender nesse sentido que já tinha essa separação. Para quê? Para não causar uma dificuldade. Por exemplo, com relação às viúvas jovens, Paulo vai dizer o quê? Por exemplo, viúva jovem, digamos que eu sou o marido, eu morri, né? A Cris ficou viúva. Então Paulo aconselha que ela se case novamente para evitar ócio, fofoca, manter o foco na vida digna. É claro que com a Cris eu já falei para ela, Cris, se eu for embora, né, para o céu, é claro que eu vou pedir para Deus para chamar você rápido, brincando com ela, né? Mas assim, eu falo para ela assim, você pode se casar. Daí ela falou, sabe o quê? Ah, mas não me pegam mais, nem caio mais nessa não, nem com quirera fina que ela fala, é bem isso que ela fala. Então, só para vocês entenderem, né? Mas aqui no caso... Você não está tendo um bom marido. Eita, é só a graça de Deus mesmo. Mas de qualquer maneira, será que Paulo está discriminando as viúvas aqui, gente? Não. O que está acontecendo é o seguinte, Paulo está fazendo todo um contexto que a gente precisa entender o seguinte. Ele vai falar, se vocês olharem bem no versículo 3, no 5 e 16, ele vai usar 3 palavrinhas bem interessantes. Viúvas realmente necessitadas. Nesses versículos, você vai ver na sua Bíblia, está escrito isso, viúvas realmente necessitadas. Mas isso não era uma exclusão por preconceito, mas sim uma forma de sustentabilidade e de justiça para a assistência social na comunidade, para ser realmente para as pessoas que importam. Então, a primeira prioridade que tem para a questão dessas pessoas que ficaram ali desamparadas, é a questão da responsabilidade familiar. Então Paulo vai estabelecer uma hierarquia. Se uma viúva tem filhos ou se tem netos, a obrigação primeira de quem quer de sustentar, pessoal? Vamos pensar bem. É claro que é dos filhos, é claro que é dos netos, é da família e não é da igreja. Então, assim, a prioridade é a família. Então, o que acontece? Paulo queria impedir que as famílias se omitissem dos seus deveres, a pretexto de uma certa piedade religiosa, né? Então, o cuidado com os pais e avós é uma forma de recompensar aquilo que se recebeu e isso é agradável para Deus. Então, quem tem família não é considerada realmente necessitada porque a família corre ali um filho para ajudar com outro filho e tal, dá um jeito, como aconteceu com os meus pais, como aconteceu com a sua família também. A gente tem aqui também irmãos que estão lutando com os pais já idosos e a questão toda a dificuldade que a gente sabe como é que é, mas a obrigação primeira é nossa, até porque a gente sabe lá que tem Êxodo, né? Um dos mais importantes versículos que tem com promessa é esse, né? Honre teus pais, teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20 alguma coisa, 22, alguma coisa assim, ou 22, não sei. Mas de qualquer maneira, se não for, tá bem pertinho. E é isso que a gente precisa entender, é que nós precisamos honrar isso, tá? Então é essa a questão. E a questão que eu já falei para vocês, que é essa escassez de recursos. A igreja não tinha toda, né, aquela dinheiraça toda que precisava. Oi, quem quer dinheiro? Oi, para agora vai aqui para assistência social, agora vai aqui, sei lá, vai para missões, o que mais? E tal, oh, e aí daí toca aquele blim, blim, oh, então é R$100, R$200 e assim por diante. Então nesse sentido, né, o pessoal está dando risada aqui que eu estou falando, mas para vocês entenderem isso e também porque a igreja tem um foco missionário, gente. A igreja tinha que pensar o quê? Não, nós temos que expandir aqui, temos que levar Jesus para as pessoas. Olha só, né, que dificuldade da igreja primitiva. E aí também para não deixar o ócio tomar conta, principalmente com essa questão das viúvas mais jovens, que quem tem tempo para fazer muita coisa, começa a fofocar, começa a fazer coisas aí que não tem nada a ver. Lembro também aqui que nós temos na nossa Constituição Federal de 88, o artigo 229, que fala que os pais têm o dever de assistir, educar e criar os filhos na menoridade, ou seja, até 18 anos, né? Nossa idade mudou em 2001 lá com o Código Civil, de 21 passou para 18 anos, e quem tem alguma dificuldade maior, então os pais ainda continuam, né? Como a gente tem aqui exemplos de irmãos e irmãs que têm filhos com necessidades especiais e que continua dando assistência para eles. E os filhos maiores e capazes têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. É basicamente isso que vai falar o artigo 229 da Constituição Federal. Se uma pessoa idosa está passando necessidade,
as pessoas podem denunciar, inclusive, para o Ministério Público, que tenha lá um setor que cuida dos idosos, e eles fazem lá uma ação para poder estimular a família a se coçar, entende? Então é nesse sentido. Agora, caminhando para o final aqui, já me estendendo um pouquinho mais, sobre essa questão do vinho, né? O que está acontecendo aqui que Paulo estava mandando o Timóteo, além da água, toma um pouquinho de vinho. Então, o que é isso? Será que Paulo estava estimulando o Timóteo a mandar uma, né? Tomar uma? Não, de jeito maneira, gente. Aconteceu o seguinte, olha lá, presta atenção. Na antiguidade, e hoje também a gente vê isso, muitas vezes a água não era potável e tinha muitas bactérias ali que causavam sérios problemas no intestino, gastrointestinais. É claro que eles não sabiam ali que tinha naquela época, né, aquela questão lá da salmonela, todas essas bactérias aí, o coli, por exemplo, né, que a gente também conhece hoje, mas o que acontece? Eles sabiam, pela análise lá, pela observação prática, que a água causava certas doenças e que o vinho, ele tinha um poder antisséptico. Então, assim, ele tinha essa capacidade de refrear essas bactérias, de agir com uma potência restauradora, para não ficar com aquelas dores. E parece-me aqui que Timóteo estava tão dedicado para as questões ali dos problemas e tal, que às vezes ele esquecia um pouquinho da saúde dele. Então Paulo está dizendo o seguinte, além da água, né, não continue a beber apenas água, você vai ver no versículo lá dessa maneira, não continue a beber somente a água, tome um pouquinho de vinho, é justamente para isso, para essa questão desse poder medicinal. Então aqui não há espaço para embriaguez, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Inclusive, nós já lemos aqui anteriormente, 1 Timóteo 3, que Paulo condena severamente o uso excessivo de vinho para líderes e para diáconos e também para toda a igreja. Então Paulo, na verdade, está aqui prescrevendo um remédio para um obreiro que estava ali frequentemente doente, né, e precisava ali de uma certa um poder de cura para poder continuar exercendo seu ministério e seguir firme ainda em tudo aquilo que Deus havia reservado para eles. Então eu queria deixar claro para vocês essas questões. Paulo não discrimina as viúvas, vamos deixar claro isso, né, apesar de no início transparecer esse texto, e também Paulo não estimula o alcoolismo. Tá? Então é nesse sentido que eu estou mostrando aqui para vocês, é muito importante isso, por isso que eu me estendi um pouquinho mais. Encerramos por aqui, espero que você tenha, né, gostado dessa leitura interessante de 1 Timóteo 5 e agora nós partimos para outra fase do nosso tempo de oração.